Queridos, saudações a todos vocês, espero que estejam todos muito bem, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Como Assim Professor no YouTube. Para você que ainda não me conhece, eu sou o professor Felipe Balestreiro, professor de língua portuguesa, advogado, criador do Como Assim Professor e esse que vos acompanha aqui nesse canal do YouTube. E bom pessoal, nessa última semana nós recebemos muitas mensagens lá pela página e eu entendi que seria bem interessante se a gente montasse um quadro novo aqui no canal. Esse quadro vai se chamar, conforme aqui o slide nos diz, Guia do Professor. Professor, o que o senhor vai falar nesse Guia do Professor? O Guia do Professor, pessoal, ele vai surgir com a proposta de conversar mais com vocês sobre temas que não necessariamente são de língua portuguesa, não são assuntos que a gente encontra dentro da língua portuguesa, como redação, como pontuação, como crase, que nem já passou aqui no canal. Se você tem dificuldade em algum desses temas, com certeza os nossos vídeos anteriores vão ser bem interessantes para você. Nós estamos aqui para falar sobre assuntos que permeiam a educação, mas que não estão dentro da língua portuguesa. E como vocês pediram, professor, dê dicas para os estudos, professor, por onde que eu começo a estudar? Eu achei que seria muito legal que nesse primeiro episódio do Guia do Professor a gente falasse então sobre as 5 dicas infalíveis para os seus estudos. 5 dicas que podem ajudar você a chegar cada vez mais próximo da sua aprovação, chegar cada vez mais próximo dos seus objetivos. Pessoal, para fazer essas 5 dicas eu levei com amparo e com muito carinho a minha experiência como aluno, como professor. Eu tenho vivências em faculdades à distância, em faculdades presenciais, enfrentei provas de alta complexidade, acompanhei alunos por vestibulares e concursos de ampla concorrência. Então eu tenho vivências bacanas para passar para vocês, experiências que eu vou colocar dentro dessas 5 dicas e que eu tenho certeza que pode agregar muito nos seus estudos se você seguir elas com carinho. Qual que é a recomendação do professor? Se você quer ter esse material, pode printar ou então anote no seu caderno as coisas, faça anotações no caderno sobre os slides que nós vamos passar aqui. Eu tenho certeza que vão te ajudar bastante. Se você também está meio perdido, professor, vou começar agora a estudar para o vestibular, para concurso, não sei muito bem por onde começar, com certeza esse vídeo aqui vai dar uma clareada para você. Então vamos lá, pessoal? A primeira dica é faça um cronograma. Eu entendo que é extremamente necessário que a gente se organize antes de começar qualquer coisa. Por quê? Porque, pessoal, eu quero que vocês cheguem um dia na casa de vocês, depois do trabalho, depois da escola, e organize o seguinte. Vocês vão pegar uma folha, vocês vão pegar um caderno, uma folha. Eu quero que você pense o seguinte. Professor, eu chego da escola às 5 horas da tarde. E aí eu tomo um banho, eu janto, eu como alguma coisa, e aí depois lá para 7h30 eu vou estar tranquilo. Então, jovem, eu não quero que você estude das 7h30 da noite até as meia-noite, até 1h da manhã. Mas pega 1 horinha desse seu tempo para dar uma revisada no caderno, meia horinha que seja. Faça um cronograma. Professor, estou começando a estudar hoje para concurso, mas eu ainda tenho meu trabalho. Então veja a hora que você está de boa no seu horário de almoço, vê a hora que você sai do trabalho e tem um tempinho mais à noite, depois que você cuidou do seu filho, depois que você deu uma atenção para o seu companheiro, para a sua companheira, Tira um tempinho para você se dedicar aos seus estudos. Aqui no slide, pessoal, eu escrevi algumas coisas para vocês, então criar um cronograma de estudos é essencial para organizar o tempo de forma eficiente. Comece identificando os horários disponíveis em sua rotina e defina períodos dedicados aos estudos. Foi o que eu falei para vocês. Vamos entender quanto tempo vocês têm, quanto desse tempo você tem livre para estudar, para a gente determinar qual será o período que você vai estudar durante a semana. Divida as matérias ou tarefas em blocos de tempo, para não ficar tudo muito em cima, pessoal? E é muito importante a gente dividir mesmo esse material, para não estudar aleatoriamente, para não estudar esparçado. Às vezes os conteúdos eles se complementam, então é legal criar uma sequência lógica para o conteúdo, estabelecendo metas reais, metas realistas para cada sessão de estudo. Então você não me venha com aquela ideia assim, professor, hoje eu estudei 10 horas. Legal, jovem, 10 horas é muito tempo, mas quanto desse tempo, dessas 10 horas, você realmente rendeu, você realmente absorveu? Porque uma coisa é você sentar aqui e ficar 1 hora estudando e absorvendo conhecimento.
e outra hora você fica aqui, né? Outra coisa é você ficar aqui 2 horas estudando, absorvendo conhecimento, e as outras 3 mexendo no celular ou se distraindo com a música que está passando, com o barulho que está fazendo na cozinha. Então, por isso, é muito necessário que a gente faça esse cronograma para evitar que a gente tenha essas interferências. Encontre um local de estudos que seja confortável, silencioso e livre de distrações. Então, pessoal, qual é o local ideal de estudos? É aquele local onde você consegue se concentrar e focar nos seus estudos. Pode ser a biblioteca municipal, pode ser aquela sala dentro da sua casa, aquele quarto que fica vazio, pode ser a sua sala de estar no momento que as crianças estão na escola, no momento que o seu marido, seu companheiro ou sua companheira está trabalhando. Então é aquele momento que você consegue de fato se concentrar. Você não me vem entrar no meio de uma multidão e começar a estudar. Não vai dar certo. Então também não dá certo estudar em lugar muito barulhento, né? Certifique-se de ter uma boa iluminação e uma cadeira para manter o conforto durante os estudos. Além disso, mantenha os materiais necessários e não mais do que isso. Pessoal, quando eu falo para vocês pegarem uma cadeira, eu não estou falando para vocês pegarem uma cadeira de R$10.000. Quando eu falo para vocês terem material para estudar, eu não falo para ter milhares de cores de canetas diferentes, milhares de cadernos com milhares de capas diferentes e tipos de papel. Não, muita coisa atrapalha, turma. Se atrapalha. Imagina, você pega ali 1000 cores de caneta, o caderno fica aquele sarceiro, aquele circo, você não consegue entender nada depois. Ou então você tem 1000 cadernos, para você procurar uma anotação depois é uma vida. Ou seja, vamos ser práticos, vamos ser tranquilos, sabe? Um bom material não é um material diversificado, é um material essencial para você estudar. 2, 3 cores de caneta no máximo tá bom. Não precisa de nada de corretivo disso, corretivo daquilo, marca-texto dessa cor, daquela outra. Não tem. Vá no básico, faça o básico, né? Mantenha ali materiais básicos para você desenvolver o seu estudo, sem muita distração, sem muito lero-lero, é para ser eficiente, tá certo? Não para ser bonitinho. Então, dica número 3, mantenha a rotina sem furar. Pessoal, isso é muito normal na dieta, né? Você começa o ano jurando que esse ano aqui é projeto verão, esse ano aqui é nós. Vai Corinthians, estamos dentro do jogo, nós vamos ficar fino, e aí você começa no primeiro dia só salada, só frango, só ovo cozido. No segundo dia, meu irmão, você está cansado de comer, você já comeu bolo, você já comeu isso, você já comeu aquilo. Ou seja, o que adiantou você ficar aquele um dia se sacrificando pra caramba para depois no outro dia chutar o balde? Os estudos funcionam da mesma forma. Não adianta, por exemplo, vocês ficarem 1 semana, 2 semanas estudando em alto nível e na terceira semana largar o caderno, largar o material de estudo, largar aquele canto lá e nunca mais seguir o seu cronograma. Não. Então, pessoal, a constância, né, e a consistência é fundamental para otimizar os estudos. Estabeleça uma rotina diária e comprometa-se a segui-la. Determine horários fixos para estudar e cumpra-os regularmente. Manter uma rotina ajuda a criar um hábito de estudo, treinando seu cérebro para se concentrar e absorver o conhecimento de maneira mais eficiente. Ou seja, pessoal, se todo dia a gente for lá e fazer um pouquinho, a longo prazo esse pouquinho nem vai mais ser sentido. Então, quando a gente se habitua, quando a gente torna um hábito frequente, ele se torna habitual, ele se torna um hábito. É isso que a gente quer, não é? Que esse hábito de estudar seja frequente. Então, sem essa de ficar negociando consigo mesmo, porque a gente se conhece, a gente sabe dos nossos pontos fracos, a gente sempre vai ganhar essa discussão, tá certo? Enfim, dica número 4, pessoal, treine e leia bastante. O treino, ele é a ferramenta mais óbvia, mais forte que a gente tem para chegar no sucesso. Então, não subestimem um bom treino. Um bom treino é essencial, treinar, ler bastante. Então, a prática constante e a leitura são componentes cruciais para otimizar o aprendizado. Faça exercícios e resolva questões relacionadas ao conteúdo que está estudando. Isso ajuda a fixar o conhecimento e identificar áreas que precisam de mais atenção. Além disso, leia amplamente sobre os temas abordados em seus estudos. Quando vocês compram o Português de Bolso, livro digital do Como Assim Professor, que o prof escreveu com todo amor e carinho para vocês, vocês encontram nas páginas iniciais conteúdo teórico e nas páginas finais questões com gabarito explicado. Por quê? É à toa, jovem? Não é.
o prof sabe que é super importante unir teoria mais resolução de questões. Então é muito importante que você treine, que você leia bastante e que você faça os exercícios. Não só é importante a leitura teórica, compreender os conceitos é importante, mas praticar e exercer isso em questões é ainda mais. O nosso tempo está um pouquinho apertado, mas só uma experiência que eu tive, para compartilhar com vocês. Eu passei os 5 anos da faculdade de Direito pensando na prova da OAB, porque eu sempre quis ser advogado e era um sonho de carreira minha. Então, quando eu cheguei lá, no 3º ano eu comecei a treinar as questões do exame de ordem que é promovido pela FGV. Pessoal, quando você fica 2 anos treinando aquilo e você chega lá na hora e você se depara com uma questão daquele nível, não assusta, porque você já treinou. Mas imagina você chegar pela primeira vez e ler aquele enunciado desse tamanho, sem nunca ter visto aquilo na sua vida, ou seja, você não saiu da zona de conforto, você não treinou, não vai dar certo, vai dar ruim. Então tem que tomar cuidado, treinem, porque no treino vocês podem errar. Então o treino é muito importante. Por fim, pessoal, mantenha a constância, isso nós vimos, mas muito mais importante que isso, não desista. A constância e a perseverança são fundamentais para otimizar os estudos. Não desanime diante dos desafios ou dificuldades. Mantenha uma atitude positiva, acredite em seu potencial e mantenha-se motivado. Celebre suas conquistas ao longo do caminho e lembre-se que o aprendizado é um processo contínuo. Jovem, quando eu falo para você para não desistir, é porque o prof sabe que o pior tipo de adversário é aquele que não desiste. Então, quando você não desiste, você se condiciona a superar as dificuldades, você se fortalece com essas dificuldades, você se prepara para se colocar no lugar que você quer chegar. Então não desista. De repente, se você não passou naquele vestibular que você queria, se você não passou naquele cargo de concurso público, seja porque talvez você não esteja de verdade preparado para isso. Então dê esse tempo, mas persevere, entenda isso não como um ponto final, mas como um desafio a ser superado. Eu sei que é muito difícil, pessoal, mas a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que é o seguinte: aconteceu muito já de vir mãe de aluno e falar para mim: professor, não adianta, o meu filho não gosta mesmo de estudar para ele é horrível. Jovem, eu juro para você, até hoje, em 20 e poucos anos, eu não vi uma pessoa que chegue para mim e fale: olha, professor, eu amo estudar, eu adoro estudar. Eu já vi muito mentiroso, mas pessoa que realmente gosta de estudar eu nunca vi. Por quê? Porque estudar é sacrificante. Estudar é um ato de sacrifício. Você se doa, você se esforça. Não é gostoso ficar ali, tentar absorção de conhecimento, tentar compreensão de conhecimento. É desgastante, porque o estudo é um processo doloroso. Então não ache que vai ser fácil, não ache que tem que ser fácil. Muita gente, tem alunos que chegam até mim e falam: professor, mas eu estou me sentindo muito mal porque eu não gosto de estudar língua portuguesa, eu não gosto de estudar a sua matéria. Não tem problema, jovem, não tem problema nenhum. Na verdade, a tendência é que a maior parte das coisas que a gente estude, a gente não goste mesmo. Só que a gente estuda porque sabe que é necessário, que os estudos são difíceis, mas que a gente tem que perseverar. Pessoal, nessa perseverança, contem comigo. Uma coisa eu digo para vocês: o estudo ele muda vidas, o estudo ele muda ocasiões, ele muda circunstâncias, ele muda pessoas. Não desacreditem nos estudos, vão para cima, sigam o objetivo de vocês, que uma hora o êxito chega. Guardem bem essa frase: é horrível competir com quem não desiste. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Deixe seu comentário aqui no nosso vídeo, Se inscreva no canal e deixe um joinha para o prof ficar feliz da vida. Aquele abraço e até a próxima.